Custo Brasil, arrecadação de impostos, reformas. Estes são temas comuns ao dia a dia dos senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Por lá passam os temas que definem os rumos da economia do país e mexem diretamente com o bolso de todos os brasileiros. Para falar sobre o trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos em 2017, nós conversamos com o presidente da comissão, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Senador, quando o senhor assumiu a presidência da comissão no início de 2017, o senhor anunciou que iria implementar um ritmo mais acelerado de trabalho e dar à comissão um papel mais proativo. Criou, inclusive, vários grupos de trabalho. Como é que o senhor avalia o trabalho deste ano de 2017? Primeiro, agradecer pelo convite, prazer estar aqui com você. E dizer que nós tivemos esse ano na CAI um dos anos mais produtivos dos últimos tempos na CAI. Nós tivemos a oportunidade, primeiro, de, como você disse, logo no início dos nossos trabalhos, no início do ano, e propor à comissão que nós fizéssemos 3 grupos de trabalho muito importantes. Em cima de dificuldades básicas da economia do nosso país. A questão do chamado custo Brasil, que envolve uma porção de elementos multidisciplinar, multifacetado, desde a questão dos juros, do spread bancário, a imensa burocracia, a insegurança jurídica, a questão da tributária, enfim, como se poderia e o que se deveria fazer e como a CAI, como a comissão coletiva, poderia desempenhar de uma maneira ativa para reduzir esse custo Brasil e dar maior competitividade e produtividade às empresas brasileiras. Foi um desafio muito grande, não é fácil, porque, como eu disse, envolve muitas questões, mas tivemos sucesso. Ao final do ano, agora, recentemente, o senador Armando Monteiro, que foi o encarregado de coordenar esse estudo, apresentou um trabalho brilhante e, além de brilhante, quase que completo. Não é completo porque é muito complexa a questão, mas muito abrangente. Esse projeto foi apresentado, levado ao presidente do Senado, senador Eunício, e ele se propôs a imediatamente colocar na pauta como agenda prioritária, agenda, vamos chamar de reforma microeconômica, agenda do Senado Federal para o ano que vem. Aliás, já começamos esse ano. Agora, nesse trabalho do senador Armando Monteiro, me chamaram a atenção 2 temas, que é o excesso de burocracia no país, né, principalmente envolvendo o microempreendedor, e a questão da complexidade do nosso sistema tributário. Como enfrentar esses 2 temas para tentar diminuir esse custo Brasil? Pois é, feito o trabalho, o grande desafio é como dar concretude a esse trabalho, não ficar apenas mais um documento que sai das comissões e que vai ser arquivado por aí. Daí que nós definimos alguns pontos importantes. É uma proposta de resolução que nós combinamos com o senador Eunício, que devemos votar, vamos tentar votar ainda na terça-feira, em que nós teremos no Ministério da Casa Civil, da Presidência da República, a obrigatoriedade 2 vezes por ano e em audiência pública aqui na CAI para dar uma explicação ou prestar contas do andamento dessas medidas que nós estamos manifestando, que nós dividimos em alguns pontos. Projetos que já estão em andamento, ou aqui ou na Câmara, e que nós colocamos como prioritário para serem votados aqui no Senado, que o presidente Eunício já aderiu. Projetos em andamento na Câmara dos Deputados, em que nós estamos tentando
um contato com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que eu tenho certeza que ele vai aderir a esse movimento com a mesma eficiência e rapidez que o presidente Eunício prometeu, e pegar todas essas medidas em andamento e colocar em votação prioritariamente nas pautas do Senado e da Câmara e nas respectivas comissões. Outra, também dá a mesma prioridade a proposições novos projetos, que também está no documento, que tem o mesmo objetivo. Outras das iniciativas teriam que ser do Executivo. Então, essas iniciativas do Executivo seriam mandadas para o Executivo, ou o ministro da Casa Civil, ou o ministro da Fazenda, enfim, a quem o governo indicar, em que nós vamos justamente, com esse projeto de resolução, com as audiências públicas, aqui na CAI, seguir a implantação de todas essas medidas. Esse é o conjunto de ações que nós vamos ter no ano que vem. Um outro grupo de trabalho, que foi exatamente de análise do nosso sistema tributário, chegou a conclusões parecidas com as das reformas microeconômicas, que nós temos um sistema tributário também muito complexo, que é um sistema que bitributa tanto o trabalhador quanto o empreendedor, né? Um sistema que a gente paga impostos sobre impostos, e que o brasileiro mais pobre paga mais impostos do que o brasileiro mais rico, né? Do que a parcela mais rica da população. O que pode ser feito pela comissão, talvez pelo Congresso também, para tentar minimizar um pouco esse problema? Também tivemos, como eu disse, fizemos o outro segmento de grupo de trabalho que nós tínhamos como objetivo no início do ano, foi um diagnóstico do sistema tributário, que também, nesse sentido, tivemos amplo sucesso, porque o senador Ferraz fez um diagnóstico que leu e foi aprovado pela CAI, que faz um amplo diagnóstico dos problemas do sistema tributário nacional, que além desses pontos que você já levantou, é um sistema injusto, ele não é distributivo, ele é principalmente muito complexo e complicado, o que favorece até a sonegação e faz com que, fora os impostos altos que as empresas têm que pagar, tenha que ter um aparato caríssimo de pessoal que possa manter em dia esse sistema complexo para que não caia em algum erro. É possível uma simplificação mesmo desse sistema único? Essas condições foram dadas, essas sugestões foram dadas nesse diagnóstico do senador Ferraz, que nós pretendemos, junto com as conclusões do senador Armando Monteiro, publicar, enviar a áreas econômicas, aos ministérios, aos deputados, aos senadores, enfim, todos aqueles que estejam interessados. A ideia é que essas sugestões do senador Ferraz venham a se encontrar com o projeto que está na Câmara do deputado Rauli de reforma tributária. Colocar essas nossas sugestões junto a essa proposta de reforma tributária do deputado Raul, e quem sabe fazemos um acordo novamente, presidência da Câmara, presidente do Senado, para podermos começar uma discussão em plenário e votação dessas medidas. Essa reforma seria mais ampla ou uma reforma fatiada? O que o senhor imagina? Porque a gente fala em reforma tributária já há bastante tempo e ela é muito difícil de sair, Ela é muito difícil. A ideia é que ela seja uma reforma tributária. Quem está levando já de uma maneira bastante profunda, e como eu disse, agora vamos estudar mais junto com as sugestões do senador Ferraz, é que ela seja profunda, porém gradativa, que ela seja mais ampla, gradativa. Que a grande dificuldade é porque ela sempre encontra resistência em alguém que acha que vai perder. Estados, quando a gente tem a divisão de arrecadação de impostos entre União, Estados e municípios de repasse, aí vira uma guerra, É mais né? do que isso, é Estados contra municípios, contra a União, os três brigando por recursos entre si, a indústria esperando uma queda da carga tributária, enquanto os entes federais, estaduais, municipais esperam um aumento de arrecadação,
O setor de serviços e agropecuária também com a redução de carga. E você juntar todos os interesses e conseguir casar essas existências é um assunto complicado. Por isso, à medida em que nós possamos fazer isso num prazo maior, em que esses interesses venham ser diluídos, é o ideal. Então, ao contrário do que foi feito com a reforma trabalhista, que a gente vai falar um pouquinho também, e a reforma da Previdência, que está aí em processo, essa reforma tributária ela não seria uma reforma completa, seria uma coisa fatiada, mas para evitar para minimizar essas eu não usaria a palavra minados. completa, ela é completa, porém implantada aos poucos, ao longo de anos. É a única maneira de se conseguir fazer uma reforma tributária mais completa, é que ela seja fatiada em termos de tempo. Mas começa em 2018? Não, 2018 não dá tempo. 2018 nós vamos votá-la. Nós estamos agora com os diagnósticos e as discussões serão em 2018. Então, em 2018 já acredita que começa a reforma tributária? Precisa ter apoio do Executivo, né? O Executivo é sempre um problema. À medida que uma reforma que simplifique o sistema tributário de uma maneira drástica que precisa ser feito, ele encontra sempre resistências da burocracia. Senador, a comissão teve vários debates e de um outro assunto também, envolvendo a questão de taxa de juros, né, que é sempre uma questão muito complexa no país. A gente está hoje com a taxa de juros mais baixa, a taxa básica de juros mais baixa da história. Foi um ano de percurso descendente, mas esses juros baixos não chegaram ainda no bolso do cidadão. O cidadão continua pagando os juros mais altos do mundo. A comissão tem condição de fazer alguma coisa mais efetiva nesse sentido? Embutido nas sugestões do senador Armando Monteiro está a questão dos juros bancários e especialmente do spread. Tem toda uma lista de sugestões para que se possa diminuir o spread bancário, que é a grande questão, porque o juro, a Selic, a inflação cai, mas o juro não tem caído proporcionalmente, nem chegado na ponta, como você falou. Ele demora muito. Se você pegar os jornais de hoje, está recorde para baixo, a menor taxa de juros da história recente do país. Mas se você perguntar a qualquer cidadão ou tomador de empréstimo de pequena, média empresa, não sentiu essa queda de juros assim ainda. Então, existe uma série de sugestões que vão desde a questão que nós discutimos bastante, várias audiências públicas, várias audiências com o presidente do Banco Central, com diretoria do Banco Central, para avaliar questões como concentração bancária, inadimplência, questão tributária, de novo, é um fator de juros elevados no Brasil. E depois dessas discussões, elas estão incluídas e embutidas nas sugestões do senador Armando. Quer dizer, a comissão centrou os trabalhos neste ano de 2017 um pouco nessa questão do custo do Brasil, um pouco na visão do lado do empreendedor, né? do micro, do empreendedor individual, do micro ao grande empreendedor. Como é que fica esse cidadão que não conseguiu ainda ver os benefícios das taxas de juros mais baixas? Como é que ele fica em outros aspectos? A comissão ela sabatina, por exemplo, os diretores de várias agências. E essas mesmas agências são hoje, embora devam regular serviços públicos, são hoje alvo de grande reclamação. O que a comissão pode fazer para ter um papel mais atuante nesse sentido? Meio que regular um pouco essas agências reguladoras. É possível? Profissionalizá-las. As agências reguladoras que foram criadas e são essenciais para a economia de mercado, para uma economia livre, num processo em que a presença do Estado é sempre menor, deve ser sempre menor e mais eficiente, as agências reguladoras têm que ter um papel fundamental, principalmente na defesa da qualidade dos serviços, do preço dos serviços e, portanto, na defesa do consumidor. E a grande solução para isso é que ela tenha, e como é no resto do mundo, um papel
muito claro, muito bem definido, e que não haja na sua composição, que deve ser composta por membros com mandato definido, que não sejam vulneráveis a pressões políticas e que sejam profissionais e não haja nenhum tipo, profissionais habilitados, competentes, e que não haja nenhum tipo de influência política ou questão política na indicação desses membros. Ao sabatinar os membros, a CAE meio que dá um aval, né? Não, esses são profissionais competentes, aptos a estarem na direção dessas agências. Ela pode assumir um papel, é possível assumir um papel efetivo fiscalizador das agências? Porque essa é uma pergunta que surge. As agências, teoricamente, fiscalizam o mercado, mas quem fiscaliza as agências? Não, aí você vai longe. Quem fiscaliza a agência e quem fiscaliza o fiscalizador da agência, aí você vai à agência. A fiscalização da agência tem que ser feita tanto pela Justiça, pelo Poder Executivo e Legislativo também, que faz parte do sistema democrático, o sistema de pesos e contrapesos, em que os institutos, as instituições se fiscalizam entre si. Então, para o senhor, o sistema atual está bem no funcionamento das agências? Não está bem porque ele está bem teoricamente, não funciona por causa da imensa inserção e política que foi feita nos últimos anos, principalmente, em que as agências ficaram, às vezes até em determinadas situações, inócuas. Senador, a comissão foi palco de debates muito fortes durante todo esse ano, de duas questões, uma a reforma trabalhista, que foi aprovada, e outra a reforma da Previdência, que prossegue, entra certamente em 2018. A reforma trabalhista foi aprovada, a gente já vê alguns resultados. Como é que o senhor analisa esses primeiros resultados? O esperado crescimento da geração de empregos ainda não está acontecendo. O senhor acha que vai acontecer? Como é que o senhor está avaliando isso? Foi outro trabalho muito importante. Nós fizemos, se não me engano, mais de 10 audiências públicas que duraram horas e horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, na questão da reforma trabalhista, mas que nós tivemos um papel fundamental, depois de muito trabalho. O relatório também do senador Ferraço, final, foi muito completo e abrangente, mudando algumas coisas, principalmente alguns exageros que tinham na proposta da original que veio da Câmara, e no final foi feito um acordo com o Executivo. Mas ela primeiro, nós não esperamos, com certeza vai trazer resultados de longo prazo e de médio e longo prazo muito efetivos para a geração de empregos. Mas ela, por si só, não é suficiente para gerar empregos. Ela é um componente importante na geração de novos empregos, recuperação de empregos. Mas, para isso, o crescimento econômico em si, condições, por exemplo, condições fiscais, a quebra de burocracia, volta da confiança, é um conjunto de coisas que vai fazer com que o emprego volte a crescer. E não vai ser da noite para o dia. Reforma da Previdência 2018, como é que o senhor avalia? É essencial, é fundamental. Nós não podemos deixar de levar a questão da reforma da Previdência extremamente a sério. É um dos pontos em aberto desse processo de recuperação da economia brasileira é a questão fiscal. E dentro da questão fiscal, a questão previdenciária é a mais importante. Se nós deixarmos esse dreno aberto, pela qual os recursos públicos vão ser sugados todos para um ponto só, nós não vamos ter uma recuperação sustentada de médio e longo prazo. Então, se não for votado agora, nós vamos ter que votar isso no ano que vem. Se não votar no ano que vem, qualquer que seja o próximo presidente da República vai ter que colocar em votação assim que chegar no governo. Senador, qual é a sua perspectiva na comissão para 2018? O senhor que ainda tem aí o ano de mandato à frente. Bom, nós vamos ter provavelmente, espero que tenha, vindo da Câmara, a questão da Previdência Social e levar adiante todos os pontos das propostas de reforma microeconômica e produtividade, chamado
Custo Brasil, questão do spread bancário, para dar um follow-up em tudo isso que nós discutimos esse ano. E esperamos que a reforma tributária também venha a ser um grande tema nas discussões do ano que vem. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa de Balanço das Comissões 2017. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Durante esses meses de dezembro e janeiro, você pode acompanhar aqui na TV Senado, pode acompanhar também nossa página na internet, no canal do YouTube, os balanços do trabalho das comissões que aconteceram em 2017. Até a próxima.